Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de espanhol, estão preparados? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem pelo Chile, fazendo uma referência à sua capital, Santiago. O Chile é, no mínimo, um país curioso. Começa pelo formato, que é assim, um país muito comprido, muito estreito, faz fronteira com a Argentina, com a Bolívia, com o Peru, e tem como sua capital a cidade de Santiago. Olha, para vocês terem uma ideia, ele tem exatamente 4.329 quilômetros. E ele também, como eu falei já, é muito estreito, porque só tem, em média, olha aqui, em média, 180 quilômetros de largura. Sem falar que é um país de contrastes climáticos e geográficos também, ó, gente, da distância daqui para aqui, há uma mudança assim drástica. Diz a lenda que a origem da palavra Chile, Chile normal, sem ser o nome do país, significa, você sabe, né? Pimenta. Porém, fazendo referência ao país, significa o lugar onde termina a terra. Não é à toa que sempre dizemos que o Chile está no fim do mundo. Com relação à bandeira, você sabia que aqui no Chile existe uma lei que obriga todos os moradores a estampar a bandeira chilena nos dias 21 de maio? E se eles não fizerem, sabe o que acontece? Eles levam multa, mas eles estampam assim com muito orgulho. A Lei 20.537, de 3 de outubro de 2011, diz assim: é obrigatório hastear a bandeira em todo edifício público ou privado durante os dias de 21 de maio e os dias de festas pátrias, que são de 18 e 19 de setembro. Bom, você sabia que existem 2 poetas chilenos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura? Uma é Gabriela Mistral e o outro é Pablo Neruda, gente. Não é assim qualquer coisa, não. É muita coisa isso. Pablo Neruda, por exemplo, ele tem 3 lindas casas-museus que ficam abertas à visitação, né? E essa casa que vocês estão vendo é a casa de Pablo Neruda, que fica na Isla Negra. Ele usa como museu. Vocês sabiam que a maior piscina do mundo está no Chile? Fica na cidade de Algarrobo, a 120 quilômetros de Santiago. A piscina tem 1 quilômetro de extensão e tem 115 metros de profundidade. Para vocês terem ideia, isso é equivalente a uma extensão total de piscina, corresponde a 20 piscinas olímpicas. E para enchê-la, é necessário mais de 250 milhões de litros de água do mar, através de um sistema digital de sucção e filtragem. Uma coisa assim que é estranha pra gente é que eles tomam a água da torneira. Porque a água é tratada, é filtrada, então é uma prática bem comum. A outra coisa bem interessante é que é proibido caminhar sem camisa pelas ruas e pelos parques. Também é proibido tomar bebidas alcoólicas nas ruas, nos parques e praias. Então, os homens, nada de sair para correr ou caminhar sem camisa pelas ruas. Tomar cerveja ou outra bebida com álcool, então, nem pensar. Se a polícia pega, o negócio fica complicado. Gente, e eles comem o abacate com sal. Para nós, nós brasileiros é abacate, mas para os chilenos eles chamam de palta. E há quem diga que é diferente, mas na verdade é a mesma coisa, sabe? Veja, eles fazem tudo que é comida com o abacate. Até o sushi eles fazem com a massa do abacate. O Chile também tem o deserto mais seco do mundo. Aposto que vocês sabem como é o nome. Vou dar um tempinho para pensar. Pensa aí. Pensaram? Vamos ver quem acerta? O nome é Atacama. É o deserto mais árido com menor quantidade de chuvas. O Atacama ficou sem chover, adivinha por quanto tempo? Chuta aí. Por 40 anos. Eu não sei se é verdade, mas dizem, né? E ultimamente ele tem chovido lá nessa região do Atacama e em 2015 tem uma forte chuva que deixou vários desabrigados, mas mesmo assim continua sendo o deserto mais árido do mundo. Também é o país com o maior número de terremotos do mundo e o maior deles também aconteceu no Chile, em 1960, na cidade de Valdívia, em espanhol a gente diz Valdívia, e atingiu 9,5 graus de magnitude. Em 2010, teve um terremoto muito forte que alcançou uma magnitude de 8,8. E o último terremoto assim considerado forte foi no dia 16 de setembro de 2015.
Quando se fala em vinho, a gente tem que pensar também no Chile, porque eles produzem assim, um vinho de excelente qualidade. É tanto que o Chile já ocupa a 4ª posição mundial na produção de vinhos. E vale lembrar que ele está situado entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Então, a topografia, o clima mediterrâneo formam-se um excelente ambiente para o cultivo de uvas. Vocês estão vendo essa torre aqui? Então, essa torre está em Santiago e é a maior torre da América Latina. O edifício tem 300 metros de altura e acaba de inaugurar um mirante que fica no 62º andar. Lá você pode ter assim a vista em 360 graus de Santiago. É sensacional. Agora vocês vão pegar o livro de vocês. Pegaram? Beleza. Agora abra na página 40 e 41. A gente vai trabalhar as 2 páginas ao mesmo tempo e o título é La História de Uno. Primeiro ponto, observe que a palavra história não tem acento. Por quê? Porque é diferente do português. História é história, porém ele não tem o acento. Beleza? E o uno, ele pode ser um numeral, ele pode ser um pronome definido. Então, quando você fala assim, ¿cuántos hermanos tú tienes? Aí você responde, yo tengo uno. Aí você está fazendo referência à quantidade, aí ele é numeral. Porém, quando você fala assim, a história de uno, a história de alguém, a história de uma pessoa, então você não determina exatamente quem é a pessoa, não define. Por isso é um pronome indefinido. E a primeira história que vocês vão ver aí no livro é de Laura Teixeira Lopes, que está na página 41. Ela conta assim sobre a vida dela. Olha, observem que ela vai respondendo a questionamentos. Quais são os questionamentos? Quando e onde nasciste? E as pessoas que bebem com ella, onde nasceram? Então, esses jovens, eles vão respondendo quando e onde nasceram, onde e quando nasceram, onde viveram, onde estudaram, onde viajaram. Vamos ver se eles respondem? Então, ela diz assim, nasci em Barcelona. Barcelona, cidade lindíssima que fica na Espanha. Em 1994 e sempre he vivido aqui. O que ele disse? Eu nasci em Barcelona em 1994 e sempre vivi aqui. Olha o sempre e olha o he vivido que a gente já aprendeu. Mi madre é de Madrid. Madrid é a capital da Espanha. E mi padre é português de Lisboa. De los 5 a los 9 años estudié en el colegio Juan Miró. Depois me passei a este instituto. Em 2005, viajei a Portugal com meus padres. Además de Lisboa, conheci também Coimbra e Porto. Coimbra e Porto são cidades de Portugal, além de Lisboa. Lisboa é a capital e também a cidade de Portugal. O que mais me gostou em Portugal foi a comida, que é exquisita. Importante, assunto para cair lá no teste, anota e vamos aprender. Tá? Pode escrever, isso aqui vai estar no teste. O que significa exquisita? Não me diga o que é esquisita, porque não é. Um heterossemântico. Parece esquisita, porém não é. Exquisita quer dizer deliciosa. Eu também adoro a comida de Portugal. No livro de vocês, na página 40, mais 2 jovens respondem as perguntas. Quais são mesmo as perguntas? Quando nasceu? Onde nasceu? As pessoas com que eles vivem, onde nasceram, onde vivem, etc. Beleza? Então, a primeira história é de Lucia Rodrigues Penha. Ela diz assim, nasci em Santiago de Chile em 1996 e vivi allí com minha família hasta 2001. Foi que ela disse que nasceu em Santiago, aonde? Do Chile, em 1996 e viveu ali com a família até, grave essa palavra que eu quero que vocês aprendam, até 2001. Quando a mi padre lhe tocou venir a trabalhar à Espanha, nos trasladamos. Aprenda essa palavra, trasladamos. Trasladamos significa transferimos, mudamos. Todos para onde? Para onde que eles foram? Para Barcelona. Já falei de Barcelona para vocês, né? Mis 2 hermanos maiores. Importante, vai cair isso aqui com certeza no teste, então anotem, aprendam. Olha só. Maiores não significa maiores, não. Parece, porém, não é. Maiores significa mais velhos. Então, quando você quiser dizer assim, fulano é maior, que a gente fala maior em português, a gente não pode falar mais grande em português. Em espanhol, você vai falar aquilo que não pode em português. O que é? Mais grande. Ele é mais grande que ela. Então, em tamanho, você usa mais grande. Em idade, você usa maiores. E onde vai que essas irmãs dela nasceram? Elas nasceram em Chile, como eu. E meu irmão menor nasceu em Barcelona.
Em 2004, viajei a Chile para visitar mis abuelos. Quem lembra o que são mis abuelos? Hã? Meus avós, que se quedaram allí. O que significa quedaram? Significa ficaram ali. E a última história de Nicolás Echeverria Rosas. Ele diz assim: nasci em 1995 em Paris. Mis padres são espanhóis, pero estava estudando allí. Minha família volviu à Espanha em 1994. Assim que vivi quase 4 anos. Aonde? Aonde? Em la capital de França. Qual é a capital de França? Paris. E depois 3 anos em Santander, é uma cidadezinha, donde siguen viviendo mis abuelos. Desde fin de 2002 estou em Barcelona. Estudei na escola Pablo Picasso em Santander e desde que me trasladei a Barcelona estudo neste instituto. Então, desde que ele mudou para Barcelona, ele estuda nessa escola. Em 2004, minha família e eu viajamos a Brasil. Olha, o Brasil. E conhecemos 3 cidades. Quais foram as cidades que eles conheceram? Rio de Janeiro. Veja como se fala em espanhol. Rio de Janeiro. Mas é um nome próprio. O nome próprio você não precisa mudar. Mas, logicamente, que as pessoas que falam espanhol, eles têm a tendência a fazer esse câmbio da pronúncia. Porque, por exemplo, o Z não existe, né? Enfim. Salvador, em português fala Salvador, esse L tem um som de U, mas em espanhol você fala Salvador, que o L tem um som de L mesmo. São Paulo, inclusive esse São Paulo que tá aqui em português, todo em portuguesinho, às vezes eles trocam, eles colocam São Pablo. Me encantaram las playas de Rio. Galerinha, agora a gente vai para gramática. Em gramática a gente vai trabalhar ele pretérito indefinido do indicativo. Primeiro ponto, vocês devem aprender que indefinido é uma forma de chamar esse verbo. Também tem uma outra forma que tem o mesmo sentido. Qual é a outra forma? Pretérito perfecto simple. Então, o pretérito perfecto indefinido, olha aqui, é o mesmo que o pretérito perfecto simple. Em espanhol, não tem um S no final de simple, não. Em português, simples, tem um S. Em espanhol é simple. Se utiliza em espanhol para expressar ações passadas que tiveram lugar de maneira pontual ou em um espaço de tempo delimitado. Então, conhece a conjugação regular e irregular dos verbos e pratica em apartado no exercício. Então, o que eu pedi aqui? Vocês estudem e depois façam a atividade, certo? Mas vamos entender melhor o que é esse pretérito indefinido. Primeiro ponto, que pretérito indefinido é a mesma coisa de pretérito perfecto simples. Eu tenho preferência de chamar pretérito perfecto simples. Porém, a gente encontra nas provas, a gente encontra nos livros mais o pretérito indefinido. Então, seria interessante que vocês aprendessem os dois. Segundo ponto, quando é que a gente utiliza? Para trazer uma ideia de um passado remoto. A gente vinha trabalhando com um passado recente, que é aquele tipo, hoje de manhã eu já acordei, que é algo que aconteceu hoje. Mas hoje o que eu já fiz, hoje já passou, é um passado recente. No pretérito indefinido, ele traz um passado remoto que ficou para trás. Você fez, concluiu e já ficou para trás, está distante do hoje. Para vocês entenderem melhor, vejam essa linha do tempo. Olha, aqui a gente tem manhã, futuro. Oi, presente. Vocês estão vendo que tem esse pontinho aqui? Por quê? Porque esse hoje também pode trazer uma ideia de passado, algo que já aconteceu de manhã, já aconteceu mais antes de você estar aqui falando. Tudo, apesar de ser hoje, já aconteceu, então é passado. Só que é um passado recente. Porém, crianças, vejam, ó, tudo que acontecer de ontem para trás, tudo que acontecer de ontem para trás, é ontem, lembram? La semana passada. Tudo que acontecer de ontem para trás vai ser o quê? Vai ser pretérito indefinido. Por quê? Porque é um passado remoto, é um passado distante. E aí, a gente traz aqui uns advérbios de tempo que demarcam isso, e é importante vocês aprenderem. Veja, acompanhem comigo. Ayer significa ontem, anteayer significa antes de ontem, à noite significa ontem à noite, não é à noite não, tá? É ontem à noite. La semana passada, essa palavra passado, gravem aí, vai sempre demarcar que é um pretérito perfecto simples, ou pretérito indefinido, a mesma coisa, né? El lunes passado, el mês passado, el 1789, el agosto passado, el outro dia, há 3 meses. Olha como é utilizado. Você tem o ayer, isso vai lhe obrigar a usar o fui.
Ayer fui al cine. Ayer estudié. Você usa o hoy, é presente. Hoy voy al cine. Hoy estudio. Nem vou falar daquele passado recente por enquanto. Manhã é futuro, então eu vou fazer ainda. Então eu vou dizer o quê? Manhã iré al cine. Manhã estudiarei. Amanhã eu vou ao cinema. Amanhã eu estudiarei. E como é que a gente conjuga esse pretérito indefinido? Lembra aí? Pretérito indefinido é o mesmo que o quê? Pretérito perfeito simple. É a mesma coisa. Então, essa semana a gente vai trabalhar só com verbos que são regulares. Vamos lembrar o que é um verbo regular? É aquele que não modifica o radical, é aquele que usa as mesmas terminações em todas as pessoas da mesma conjugação. Então, o verbo é hablar. Eu tiro o AR e o que sobra, H-A-B-L, em espanhol a gente fala H-A-B-L. Então, isso eu vou colocar em todas as pessoas. Olha aqui, ó. Todas as pessoas. Isso acontece por quê? Porque ele é regular. A mesma coisa acontece com o verbo comer. Eu tiro o R, o que sobra é o radical. C-O-M. Eu coloquei em todas as pessoas. Então, ele é regular. Bibi, eu tiro o IR, o que sobra é o radical. Qual é o que sobrou aqui? V-I-V. Em espanhol diz UBI, UB. Então, eu pego esse V-I-V e coloco em todas as pessoas. Isso acontece por quê? Porque ele é regular. Então, essa terminação que eu tenho aqui, eu vou usar em todas as pessoas. Então, vocês precisam fazer o que, crianças? Decorar. Depois, repetir. Depois, utilizar, aplicar no dia a dia. Depois, internaliza. E somente aí é que vem a finalização desse processo de aprendizagem. Somente aí vocês aprendem mesmo. Então, hoje, a gente está começando, o que vocês têm que fazer? Decorar. Depois, repete, até que aprende. Repitam comigo. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaram. Com essa mesma terminação, você vai conjugar todos os verbos da primeira conjugação. Por exemplo, amar. Yo amé, tú amaste, él amó. Nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaram. Comer. Yo comí, tú comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Se eu pego outro verbo da mesma conjugação, vamos pensar o verbo beber. Como é que ficaria? Yo bebi, tú bebiste, él bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Partir. A gente joga aqui o radical e a gente coloca a mesma terminação. Veja que é igual, ó. I, iste, yo, imos, istes, ieron. Porém, eles são diferentes, crianças, da terminação da primeira conjugação, ó. E é diferente do i. Aste é diferente do iste. O é diferente do io. Amos é diferente do imos. Astes é diferente do istes. Aron é diferente do ieron. Valeu? Conjuguem comigo, repitem com a pró. Yo bebi, tu bebiste, ele bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebistes, ellos bebieron. Observaram que o som do UB, que é o V, tem um som de quase B. Vamos pensar se a gente pega e coloca aqui outro verbo da terceira conjugação. Me diga aí um verbo. Partir. Beleza. Então, vamos lá. Yo partí, tú partiste, él partió. Nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. Facinho, né? Preste atenção nesse uso do pretérito indefinido. E veja que faz referência, olha, que é diferente do futuro. Preste atenção. Também não é o agora, que é o presente, ele é o passado. Então, veja. El año pasado trabalhei durante todo el verano. Veja, esse el año passado determinou que você utilizasse o pretérito indefinido. Quando volvi de Noruega, traje alguns regalos para mim e minha família e meus amigos. Então, esse quando volvi. Quando foi que você trouxe presentes para mim, para minha família e meus amigos? Aí a pessoa responde, quando volvi de Noruega. Ele determinou uma época que ficou no passado, que é remoto. À noite nos acostamos muito tarde. Lembrando que a noite é na noite passada, não é à noite. Então, eu disse o que aqui?
ontem à noite nós dormimos muito tarde, nós deitamos muito tarde. Então, quando eu falo, o que eu falei? De ontem para trás é o pretérito indefinido. Mi novio e eu nos conhecemos há 4 anos, ou seja, 4 anos atrás. 4 anos já se passaram. Galerinha, eu trouxe de novo só pra gente repetir, por quê? Porque vocês precisam aprender. Primeiro decora. Semana que vem, quem sabe eu não faço eu já disse, né? O simulado é surpresa. Vocês têm que pegar toda semana e estudar. É a obrigação de vocês. Não quero nem conversa. Porém, lembrando que simulado não é teste. Teste a gente avisa com antecedência. Por quê? Porque simulado não tem nota. É só um exercício que a gente simula, que é um teste, que é para poder vocês se acostumarem com o sistema, que é para vocês também já irem estudando. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que vocês prestem atenção que esse el e os te é como se fosse a primeira, é a terceira pessoa. Então, a gente conjuga do mesmo jeito, sempre, ó. Tá? A mesma coisa vai acontecer com ellos e ellas e os tedes. É a mesma coisa, ó. Tá? Por quê? Terceira pessoa, aqui é terceira pessoa do singular e aqui é terceira pessoa do plural. Então, a gente não vai repetir cada um não, como tá aí, tá bom? Vamos lá? Repitam comigo. Verbo hablar. O que a gente faz? A gente tira a terminação, a R, o que sobra a gente chama de radical. Qual é o radical? H-A-B-L. Coloquem todas as pessoas. Agora eu jogo a fórmula mágica, que é a terminação. Yo hablé, tu hablaste, él habló. Pula aqui. Nosotros hablamos, vosotros hablastes, ellos hablaram. Valeu? Comer. Eu tiro a terminação R, o que sobra é chamado de quê, crianças? Radical. Esse radical eu jogo em todas as pessoas. Então, eu vou conjugar como? Yo comí, tu comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. E o último, bebi. Tiro a terminação, o que sobra é chamado como, crianças? É chamado radical. Eu pego esse radical e coloco em todas as pessoas. Como é que eu conjugo? Yo bebi, tu bebiste, ele bebió. Repita comigo. Ele bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebistes, ellos bebieron. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder no livro da página 40 até 42, que eu já fui ensinando. Né? Se quiserem, podem fazer junto com a aula. E na página 47 até 49. Da 40 a 42 é a interpretação sobre aquelas viagens. E na 47 até 49 é a parte gramatical. Depois, vocês vão conjugar no caderno, no pretérito indefinido. Quem lembra aí, pretérito indefinido é igual ao quê? A pretérito perfeito simples. Quais verbos? Amar, beber e partir são os verbos mais fáceis do universo. Então, começa com esses mais fáceis, depois a gente vai dando os irregulares e complicando um pouquinho mais. Aonde? No caderno, tirar a fotinha, mandar para a pró. Chegamos ao final da nossa aula e, como toda semana, eu vou dizer e repetir mais uma vez que quem não se inscreveu ainda no canal, fazer o favor de se inscrever e de comentar, porque é onde a professora vê quem está acompanhando as aulas. Olha, gente, é como se fosse assim a caderneta da professora, sabe? Que a gente abre a caderneta e vai fazer a chamada. Então, os inscritos estão ali, estão fazendo parte da caderneta. E os comentários é como se fosse a chamada. Então, é a forma que a gente utiliza para ter o controle de quem está assistindo a aula, quem está filando. Certo? Por quê? Porque a gente não pode fazer isso presencialmente. E se a gente perceber que não estão fazendo parte, o que acontece? A gente vai tomar as devidas providências, tá bom? Então, um beijinho, um abraço, morrendo de saudade de todos vocês e até semana que vem. Bye!